Saudações, estamos de volta. A gente mandou um recado lá no programa que passou na televisão e você está aqui no YouTube, se está no YouTube direto, ou assistiu pela televisão, está aqui. Muito obrigado por ter vindo acompanhar conosco esse diálogo, esse bate-papo. Aqui o Átila Richelli comigo, o doutor Átila Richelli, advogado, também desse meio do direito eleitoral, trabalha comigo e nos acompanha. A gente já se viu e se encontrou nas nuances do direito eleitoral há muitos anos. Odilon, meu amigo Odilon Duarte Júnior, não o outro, mas o Duarte, o Odilon Duarte, o contador experiente, o cara que entende de contabilidade. E o Odilon, aqui nós estamos numa celeuma travada pelo Átila. O Átila nos trouxe um problema a resolver, que é com relação a patrocinamento em redes sociais. Eu vou continuar o raciocínio, no sentido de que aí o cara vai ter que assistir o anterior para entender o raciocínio. Eu vou pegar na metade do raciocínio, para forçar ele ir mesmo pro programa anterior. Átila, e aí o que acontece? Depois de credenciado a tua rede social, a rede social de campanha, sim, credenciado, por exemplo, o que tu vai fazer? Tu já tinha uma rede social no teu nome e tu vai credenciar ela para campanha. Cria um problema. Qual é o problema? Tu não pode mais fazer, por exemplo, patrocinamentos de empresas. Imagine que tu é um influencer digital e ali tu já fazia patrocinamentos de negócios, de business. Tu tá proibido a fazer aquilo a partir daquele momento, porque tu vinculou aquela rede à campanha eleitoral. É só um parênteses. Pode fazer. O influencer, ele pode até fazer não remunerado e o candidato vai ter que fazer na rede social dele. Sim, aí tu tá falando, eu tô falando do candidato que é influência também, mas aí tu tá falando do outro cara, do influencer. O influencer não pode cobrar para fazer esse tipo de patrocinamento. Jamais, é verdade. Não pode. Ele pode, claro, como cidadão comum, fazer qualquer tipo de divulgação. Mas se for descoberto que ele tem um negócio sobre isso, aí nós temos mais um problema de prestação de contas. Já fica mais uma pergunta aí, Odilon. Se descobre, por algum motivo, e olha que o pessoal vasculha bem. Sim. Então imagine que alguém, na prestação de conta, atravessa... Porque aí o cara vai lhe perguntar primeiro. Claro que ele vai socorrer o advogado, vai dizer, e agora como é que eu resolvo? Porque imagine que ele fez o seguinte, de uma forma equivocada, ele pagou o influencer. E aí a pergunta é, como ele pagou? Com dinheiro da campanha, tirado dali, ou ele pagou caixa 2? Se for caixa 2, já tem um problema. E já estendo a pergunta. Aproveitando seja, os cabos eleitorais. A gente sabe que hoje... Você tá lá, o candidato com os cabos eleitorais, aí bota a camisa. A camisa tem que ter só a logo do partido e o nome do candidato. Não pode ter número. Quem disse isso? Entendeu? Não pode ter o número. Até então foi o que estava sendo cogitado aí. Mas vamos supor que tem lá 100 pessoas com a camisa trabalhando. E aparece só 20. Aí já pego essa... Já tem aí, junto com essa, já pego essa pegada aí. Do influencer e daquele pessoal. Aí chega, tudo é foto. Tá foto, aí o pessoal tá trabalhando, chega na prestação de conta de 100, tem 100, ali tem 20. E aí? Entra também nessa linha aí. Odilon, já participa logo desse papo com a gente aí. E vamos fazer mesmo um bate-papo mais aleatório, porque essa segunda parte do programa a gente fica um pouco mais solto, a gente vai, um bate-papo mesmo, é só para ir ajustando as arestas da primeira parte. Participa logo conosco e fala um pouco sobre essas irregularidades aí que eu te levantei no primeiro momento, a respeito dessa questão do patrocinamento, se ele é feito, por exemplo, de forma equivocada, ele não é feito da conta do partido, ele é feito da pessoa física, como é que diz, e essa coisa desse tipo de denúncia aí, porque isso aí tem muito a ver com o que tu não pode fazer na campanha eleitoral, né? E aí o contador tá ali para dizer, né, como deve gastar o dinheiro e como o cara não deve gastar o dinheiro. Participa um pouco desse diálogo para depois a gente voltar e acabar fazendo esse diálogo triplo. Vai lá. Quando a gente fala em prestação de conta, o candidato só pode fazer o que ele vai prestar conta, né? Então tem os limites para tudo. Se ele fez na pessoa física, tá errado. Ele não pode. Como resolver isso? O problema é que é o seguinte, quando a gente fala em termos de prestação de conta, ele não vai conseguir fazer essa prestação de conta, porque não está no CNPJ. Então ele não consegue fazer essa prestação de conta. Aí, como ele não vai colocar isso dentro da prestação de conta, é uma situação. O que pode prejudicá-lo é denúncias, né? Bom, o cara fez isso aqui, não está prestado conta, então possivelmente pode gerar
um agravo para ele aí nessa situação. Mas se está dentro da prestação de conta, tudo bem, certo? O que ele está fazendo, como o Ted falou, que é o Caixa 2, o Caixa 2 não está aparecendo ainda. Alguém vai ter que ir lá e denunciar, né? Depois, essas denúncias é que vão é que podem agravar a situação dele. Mas se está dentro do limite da prestação de conta, dentro do CNPJ, tá ok. O problema é esse, eu não posso fazer na pessoa física. Pessoa física, ela deixa de existir porque o candidato já é pessoa jurídica. Isso. Perfeito. Vai lá, Atila. Não, aí vai fazer uma pergunta para os dois agora, né? Na verdade, vai ter esse contexto bem aí. É o seguinte, o candidato está lá, está tranquilo, o partido tá dando suporte tanto jurídico quanto de contador. Vamos supor que na prestação final não seja prestada no prazo final. Perfeito? No prazo final. Aí que entra esse contexto, tanto o contador quanto o jurídico. O que acontece? Não prestou no prazo final. Ele vai prestar após esse prazo final. Tá? Aí vem um contexto do contador e do advogado. Sim. Tá? Esse é o questionamento. Partido, de repente, por algum erro, de um candidato, tem já lá 10, um candidato não se prestou no prazo final. E aí, o que fazer nessa modalidade, tanto na questão com o contador quanto o jurídico? Aí o meu amigo Dila já pode... Ele está irregular, né? Ele não conseguiu... Não conseguiu, ele estava tranquilo, achou que o partido tinha feito o trabalho e quando ele se espanta, recebe lá uma notificação. Ele tem um prazo para ele se regularizar. Depois que passa o processo, tem um prazo e posteriormente é aberto também um prazo para ele se regularizar. Ele tem que depois fazer toda essa regularização. Aí ele contrata a gente, né, Ted? E a gente organiza para ele. Resolve tudo. E o problema é que o partido também fica com essa pendência, né? Então, o partido também é solidário, né, nessa situação. Isso. Aí, nesse contexto jurídico, meu irmão, que nessa possibilidade do candidato ficar inelegível aí pelo menos por 4 anos, como é que seria? Como é que se dá? Vamos lá. A questão das inelegibilidades por prestações de conta, ela se alterou muito, principalmente diante dos últimos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos algumas inelegibilidades que elas eram observadas a partir de prestações de contas que não eram eleitorais, e essas prestações de conta, em grande medida, elas incidiam na inelegibilidade do candidato por 8 anos. 8 anos, que era a inelegibilidade da improbidade administrativa, lá da lei das inelegibilidades. E o que acontece é que o Supremo entendeu que, claro, ele foi, na verdade, ajustou a organização dos poderes do Estado. O Tribunal de Contas, ele é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Então, quando ele faz a prestação de conta, seja do secretário, o cara foi secretário, ou foi gestor anterior, ou gestor de universidade estadual ou federal, independente de qualquer coisa. Então, quando ele era gestor de uma pasta administrativa que recebia dinheiro público e houve uma irregularidade na prestação de conta, o que acontecia? Só essa declaração do Tribunal de Contas já deixava o cara inelegível. E aí, quando se trata de prestação de conta municipais, estaduais ou federais, ou seja, ligado à administração direta, essas devem ser julgadas pelos poderes legislativos. Então, nós temos dois cenários aí. Quando o cenário é um cenário que envolve a administração direta, é o poder legislativo. Vou dar um exemplo. O sujeito era secretário de uma pasta e na eleição seguinte ele decide se candidatar a prefeito. E ele tem uma irregularidade na prestação de conta anterior. Precisaria, e aí na prestação de conta anterior, precisaria ter um julgamento, por exemplo, se ele era gestor, precisa ter um julgamento da Câmara Municipal. Para que ele, de fato, pudesse ser declarado inelegível. Tanto é que os tribunais de conta hoje, quando eles estão condenando as pessoas a devolver dinheiro, a fazer reajuste, a aplicar multa, no geral, eles não estão botando mais na descrição, que é aquele texto mágico que tem na lei de improbidade administrativa, que é o texto de improbidade administrativa dolosa.
Então, essa discussão se apresentou na Justiça Eleitoral, fez muito. Eu, na última eleição mesmo, nós chegamos até o TSE com um determinado candidato e conseguimos reverter essa situação porque ele tinha sido condenado e lá não tinha esse texto mágico de dizer que a condenação era por ato doloso. Sim. Então, isso muda tudo. Então, mudou esse cenário. Agora, quando se trata de... Olha que loucura. Quando se trata de prestação de conta eleitoral, não precisa ser doloso. Quando é prestação de conta na campanha anterior, o caba fica inelegível. Sim. Fica inelegível mesmo. Então, claro que há um prazo de regulamentação. O que é que acontece? Acontece o seguinte, na maior parte das vezes, Átila. Quando o sujeito termina a eleição, é que ele começa a pensar nos problemas que se deram, ganhando ou perdendo a eleição. Se ele ganhou ou perdeu a eleição, ele começa a pensar em se preocupar com isso. Sim. Depois da prestação de conta final, que só se dá depois do mandato, do primeiro ou do segundo turno, dependendo, para quem for. Só a eleição de primeiro turno, aquele até 200 mil habitantes nas capitais, que é o caso, a maioria aqui, por exemplo, no estado do Maranhão, nós temos só dois possíveis segundo turnos, Imperatriz e São Luís. Sim. O resto só primeiro turno. Então, logo em seguida, prestações de conta final, a parcial já está em andamento, prestação de conta final. E aí o que acontece? Depois que ele ganha ou perde a eleição, ele começa a pensar, e agora? Aí é que ele deve, se ele não teve uma boa assessoria jurídica ou contábil, no geral eles não têm, Isso. porque eles preferem comprar voto do que contratar profissionais qualificados. Isso. Ou então, ficam pegando qualquer advogado e contador que às vezes não tem experiência com Sim. eleição para fazer de qualquer jeito e ganhar na sorte. E aí o que acontece? Depois disso ele precisa emergencialmente de um profissional qualificado, seja um contador e um advogado, de preferência os dois, se se trata de prestação de conta. Ele precisa de um profissional e ainda mais, uns profissionais que são alinhados, né, Odilon? Precisa haver esse alinhamento Sim. entre o contador e o advogado, senão não resolve o problema. Perfeito. E aí o que é que a gente vai rever? Vai fazer o procedimento que o Odilon acabou de fazer, que é essa revisão da prestação de conta para poder ajustar os parâmetros, para que assim ele esteja a sua prestação de contas julgadas, deferidas, mesmo com algumas irregularidades, Sim. para que ele não fique inelegível. O pior cenário que existe, Átila, é quando o cara deixa de qualquer jeito. De qualquer Senão, eu jeito. já estou revoltado, já perdi a eleição, ou já ganhei, vou deixar de qualquer jeito. Esse é o pior cenário. Porque, às vezes, por motivos bobos, ele, de fato, fica inelegível por 8 anos. Sim. Entendeu? Esse que é a questão. Esse é o grande problema. Vamos lá. O que mais que tu tem aí para instigar a gente a pensar sobre direito eleitoral? Não, assim, o direito eleitoral, ele acaba Deixa eu abrindo o fazer leque. uma observação aqui rapidinho. Vai lá. Essa história de... Esse negócio ficou tão comum que foi pro Goiás. O povo me consultou isso no Goiás, em vários lugares do Brasil, dizendo sobre a questão dos números. Eu não sei Isso. quem inventou esse negócio de que número não pode. O que Sim. acontece é o seguinte, eu vou explicar o que acontece. O que acontece é o seguinte, existe uma febre no Brasil, principalmente nas campanhas eleitorais presidenciais, essas que motivam muita gente, Sim. em especial nas últimas campanhas eleitorais, em especial na última campanha eleitoral geral, que foi a eleição que tínhamos dois players muito fortes, com apelo popular muito grande, que era o Bolsonaro e o Luiz Inácio, Sim. o atual presidente da República, o Lula. E o que acontece é que é o seguinte, essas camisas, as pessoas queriam participar, seja do movimento de um ou de outro. Então, Sim. elas compravam camisas. E, então, assim, não fazia sentido o cara que estava na banca, na feira, ou o cara que mandou fazer a camisa ir lá e mandar fazer o número do cara, o número do candidato e etc. Então, no geral, ele era a cara do candidato, era o nome do candidato. Mas, assim, não mudou as regras eleitorais nesse sentido. Pode, lógico que pode, nas campanhas eleitorais, as pessoas que trabalham na Isso. campanha terem camisas com nome, com número, com foto, não importa. Pode sim, não há Sim. problema nenhum. Quer dizer, alguém inventou essa história, até lá no Goiás o povo estava me constando que podia botar tudo, mas não podia botar o número. Não faz nenhum sentido não poder botar número. Tu não pode fazer boca de urna Isso. no eleitoral, porque aí tu tá lá com um monte de camisa com número, isso aí é considerado boca de urna, esse aglomerado de pessoas no processo eleitoral, no dia da eleição, mas esses movimentos de distribuição de santinho, das equipes que trabalham, mas claro, o que tu não pode fazer, Átila, é distribuir camisas para eleitores, Isso. porque aí é compra de voto. Então, assim, como é que tu vai justificar que tu mandou fazer, por exemplo, 1000 camisas, distribuiu irregularmente para as pessoas e foi com os números?
Exatamente. Tu entendeu? Então, Isso. assim, a regra eleitoral não mudou. E tem Só se que o visto pessoal muito fica aí. inventando formas de burlar as proibições eleitorais. É cada dia as mágicas são essas. Então, assim, alguém inventou essa história que não precisa, porque tu não é a primeira pessoa que me fala sobre isso, que inventou. E tem que visto não... muito candidato, acho que até por receio, ele tá usando só com a logo do partido e o nome. Não existe Muito. isso. Agora mesmo nesse pleito, você pode observar aí, poucos assim eu tenho visto. Aí tem outros que só usam até só a cor da camisa. Aquela cor que é dele ou do partido ele tá usando só a cor. Não existe isso. Entendeu? Até por receio, acho que por medo e tal. É medo. Aí... Inventaram isso, esse negócio, esses são os mitos do processo eleitoral. Inventaram esse negócio, entendeu? De que tu não pode usar. Claro que pode usar. Agora tem que estar. Agora é aquela história que tu disseste. Tu contratou 100 pessoas, Isso. são 100 pessoas. Agora tu contrata, tu disse que na tua prestação de contas que tu apareceu 100 pessoas e aí tem 2.000 pessoas vestidas. Aí, amigo, nós temos um problema. E tá todo mundo bonitinho, com a Pois camisa, é. com o número, com o calção e com a bandeirinha, não. Outro distribuiu, outro de fato tô trabalhando. Como é que vai ser? Então, assim, aí é a história tá bem aí nesse problema. Então, assim, é as formas interessantes que as pessoas acham de estar aí Isso. burlando o processo eleitoral. Mas, Odilon, eu quero te ouvir mais sobre essa questão da tributação. Me diz uma coisa, eu vou mudar um pouquinho o assunto, Átila, sair um pouco do eleitoral Vamos. e vamos falar um pouquinho de novo sobre tributação. Como andas as tuas percepções sobre a reforma tributária? Assim, a tua estrutura, ela mudou já com relação a isso, já pensando na reforma tributária, ou não? E aí eu vou trazer um dado pra gente. A reforma tributária tem um período de transição de 50 anos. Então seria até prematuro o cara reorganizar tudo de uma Sim. vez. Mas assim, eu não sei. Eu quero te ouvir, porque tu que é o contador, o cara experiente com relação a isso. Embora eu tenha um estudo profundo, tenho estudado muito e tenho estudos profundos por causa do direito constitucional, a parte de tributação, são as áreas que me interessam no direito constitucional, direito eleitoral e direito tributário, mas eu quero te ouvir sobre isso, como é que anda essa organização aí. Certo. Reforma tributária. É um tema muito polêmico, né? Primeiro, eu nunca vi uma reforma tributária que não diminui tributo. Então, a ideia... Aumentar. Não, mas vai aumentar. Vai? A gente já entendeu que vai aumentar, vai ser um dos maiores tributos do mundo. Hoje já está próximo de ser o maior, vai ser com essa nova reforma, vai ser o maior tributo do mundo. E a tendência é que vai reduzir os impostos, mas não vai deixar de ser complexo. Continua complexo. Isso. Porque vai existir algumas isenções, alguns tributos do mal, algumas coisinhas assim que vai deixar um pouco mais complexo. E vai ficar mais político também. Exatamente. E os estados também vão... Inclusive tem uma briga agora pelo fundo do ICMS, né? Porque alguns estados vão... Não querem abrir mão dessa gestão administrativa, né? E aí vai ser um pouquinho complicado. Hoje a gente está, inclusive, no estado que tem a maior carga tributária de ICMS do Brasil, né? Aqui é pesado. E não tem produção. Não produz, exatamente. Então, é um pouco complicado, né? A gente tem uma riqueza muito grande, mas não tem produção. E isso... E atrapalha o produtor, né? O cara que quer produzir, ele não pensa em produzir no Maranhão, porque a carga tributária é muito grande, não tem estrada. Por um lado, tu teria o cenário perfeito. Um estado continental, um estado que tem ferrovia, um estado que tem porto. Isso. E um estado que está localizado geograficamente numa área absolutamente confortável para tu levar esses produtos para a Europa e para as Américas. Sim. Então, assim, tu tem uma localização geográfica perfeita, tu tem uma localização de escoamento possível. Sim. Tu tem área, tu tem terra para escoar, tu tem como organizar esse escoamento, só que tu tem estradas péssimas e uma tributação de afastar a pessoa. Então, assim, é uma matemática complicada. Fala para nós um pouquinho sobre isso, do que é dos números do Estado, Odilon. E mais ainda, eu acho que eu vou perguntar pro presidente da AGE, né, que é o cara que
conhecer um pouco os números do Estado, a economia, o empresariado, como é que é difícil. A gente sabe disso que a gente tenta e a gente empreende também no Estado e como é difícil empreender nesse Estado. No Brasil é difícil, né? E no Estado do Maranhão ainda... Voltando, só complementando a reforma tributária, eu entendo que vai reduzir realmente um pouco dos tributos que existem, mas vai aumentar a alíquota. Então, não faz muito sentido isso. Não faz, e realmente um tempo um tempo que vai ser duradouro, a gente não tem previsão realmente do que vai acontecer, nem se a reforma vai acontecer. Isso. Porque ela foi adiada para depois das eleições, a pressão está muito grande e talvez ela não vai acontecer. Sim. Mas assim, não dá pra gente falar agora. O nosso ministro da Economia está em cima da reforma. Mas aí não é economia, né? Não aí já não se traz economia. Não traz economia, mas o nosso ministro Tachad está querendo mesmo que... Vamos lá, Tá complicado. Tá complicado que é imposto demais. Mas então, assim... E aí, voltando aí para essa área do empreendedorismo, né? Sim. Como é difícil empreender aqui, meu irmão? Fala aí. É muito difícil. O empreendedorismo é muito difícil. Mas está se tornando um pouco mais fácil porque as pessoas estão capacitando mais. Mas mesmo assim, as situações são muito adversas. Isso. Certo? A gente não consegue, a gente não é um estado que te dá uma liberdade para você empreender. Pelo contrário, ele é um estado muito social, muito assistencialista. Né? Se vocês não sabem, alguns números que eu vou passar. No Maranhão, de uma forma geral no Brasil, mas no Maranhão isso fica mais contundente, 70% das empresas fecham no primeiro ano e 90% no terceiro ano. Nós estamos falando de um sobrevivência aí. Eu estava com um número que parece que aqui no Maranhão, mensalmente ou anualmente, acho que é mensalmente, 3 mil empresas abrem no Maranhão. Eu não tenho muito esses dados assim, mas eu tenho em percentuais mesmo. Sim. Mas aí o que em contrapartida, justificando isso, o que existe nisso aí? Não sei se vocês sabem, mas para cada pessoa de carteira assinada, existe 2,16 que ganham algum tipo de assistência. Isso é uma coisa assim, poxa, tava com um cliente, ele falou, Odilon, eu tô com um grande número de mulheres que estão pedindo conta. Falei, mas como assim? Você não tá administrando, o negócio não tá indo bem? Não é isso não. É porque é o seguinte, a gente paga um salário razoável, né? Um salário e meio, mais ou menos, né? Que dá R$2.000. Porém, elas fazem uma conta. Olha, eu ganho 300 por filho, tenho 2 filhos, ganho mais 600 de alguma coisa, deixo de pagar a babá, vou ficar com o filho, que dá elas por elas. Isso. Pra elas, sabe? Então, assim, não interessa trabalhar. Então, assim, não incentiva as pessoas trabalharem, evoluírem. É o contrário. Incentiva elas regredirem e estarem lá no seu ambiente. Eu não sou contra a assistência, não. Tem que dar assistência, mas a assistência ela tem que ser uma assistência que vai capacitar para que ela não dependa mais daquilo. E tem um fim, né? Na minha opinião, tem que ter um fim. Tem que você vai ter aqui um lapso temporal, vamos incentivar para que você possa melhorar e tem um término. E senão, a pessoa vai querer ficar ali e acaba nesse contexto geral vai prejudicar muita gente, né? Você vai ver que num prazo assim você vai ver que vai estar prejudicando. Eu acho que tem que ter um começo, meio e fim, né, dessa assistência. A pessoa vai naquela ideia, não, vou ficar aqui, né, ad eterno, numa assistência que isso daí não pode existir nunca. Você tem que dar a possibilidade de um crescimento para a pessoa. Então, você vai estar aqui num sistema, você vai estar aqui, você vai possibilitar trabalhar, ou vai se capacitar para estar no mercado de trabalho, até com possibilidade de ir crescendo, né, ter o crescimento. E aí aqui encerra essa assistência. E aí você coloca uma pessoa capacitada que ela pode ajudar, inclusive, a trazer outras pessoas que estão nessa assistência para poder estar buscando esse crescimento ou até empreendendo. Né? Porque eu vejo que esse empreender
hoje, eu mesmo um cara que eu gosto de estar nessa pegada de empreender. O meu irmão Ted sabe que além de advogado, eu tenho esse contexto da hipnoterapia, né, como hipnoterapeuta. Entende? Tem o contexto também da conciliação, mediação, arbitragem, que também entra, né, adentra nesse contexto, né, por ser privado, também de empreender, é um empreendimento ali privado. Então, assim, eu acho que esse pensamento, você além de potencializar essa possibilidade para outras pessoas, você ainda consegue agregar pessoas ali a estar trabalhando, ajudando, ou tendo a possibilidade. Eu vou fazer aqui um curso de arbitragem, que não é obrigatório, mas você tem que ter um entendimento da legislação, e eu vou abrir o meu negócio privado, e no que tange ali o direito patrimonial disponível, trabalho, já ganho meu rendimento e posso abrir precedentes para colocar alguém, uma secretária ou uma outra pessoa que queira também trilhar nesse contexto de mediação e arbitragem, e a pessoa pode ali, fazendo ali, digamos assim, para entendimento, uma bola de neve positiva. Sim. Que vai ajudar em termos aqui a economia também, né, naquela região, naquela cidade, naquele estado, conforme for, né, essa positividade dessa vertente aqui. Então, assim, eu estou exemplificando, né, nesse contexto. Então, eu acho que essa questão de assistência, mesmo para entendimento, tem que ter o fim, que senão a pessoa vai ficar ali acomodada, como já aconteceu. Se você ainda aí não querem taxar aqui, né, se você for no interior, às vezes você vai lá, tem a casinha, tem uma antena parabólica, tem uma moto, tem uma TV enorme, e às vezes a pessoa está ali, não trabalha, né? Isso influencia muito em muita coisa. Inclusive, teve uma época que influenciou muito na questão da farinha. A farinha estava com valor, né, muito alto. Por quê? Porque não tinha mão de obra. Aí agora, a gente compra aqui no Maranhão, a gente compra do Pará. Farinha, não tem uma farinha aqui no Maranhão. Entendeu? Porque não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Santa Rita produzia farinha, não produz uma farinha. Entendeu? Não tem mão de obra. Então acaba que influencia muito nisso daí. Eu acho assim muito triste, né? Porque a questão negativa, você... Não, eu estou dando assistência. A priori se vê como positivo. Mas na verdade vai se tornar, de fato, negativo essa assistência. Principalmente Sim. porque não tem um término. Sim. Ô, Dilãozinho, para concluirmos, faça um panorama final aí, depois se despeça, por favor. O que a gente tratou foram assuntos muito relevantes, muito importantes e temas que estão na atualidade. Eu acho que você tem que assistir isso aí, porque esses assuntos vão te afetar, vão ter um impacto direto na sua vida, né? A gente falou sobre reforma tributária, sobre a política, sobre assistencialismo, são vários assuntos aí que foram, que está impactando o nosso dia a dia, né? Sim. Que impacta no nosso negócio, impacta na nossa vida. E agradeço mais uma vez por ter me convidado a participar. Toda vez que você me convidar, eu vou fazer o maior esforço para estar aqui. Uma satisfação muito grande estar com vocês, com a Átila, com o Ted. E eu acho que a gente tem que sempre estar buscando tratar sobre esses assuntos, conversar um pouco mais, né? Eu agradeço aí a todos que estão participando e a gente fica à disposição aí. Se precisar de qualquer coisa, a gente está também à disposição, né, Ted? E é isso aí. Átila Richelli. Pronto, meu irmão, eu só tenho... Faz aquele, os Instagram, rede social... Isso, já fazia, já. Então, assim, agradeço aí a audiência qualificada, você vai ter a possibilidade... Fórmula 1. A primeira parte, meia hora, vai passar perto da Fórmula 1, né? Junto com a Fórmula 1. Isso. Então, é importante você, no sábado, tá assistindo aí a partir de... Eu acho que o nosso programa vai ao ar, parece que, me disseram que ia ao ar, parece que 20 minutos, 15 minutos antes, por causa da Fórmula 1. Porque a Fórmula 1 vai ser umas 9h30, 9h15, por aí. Pronto, perfeito. Então, você tem a possibilidade de pegar a primeira meia hora desse programa, né, de um assunto de extrema relevância, e na outra parte, você pode ir lá no @saudações, no YouTube. Você vai pegar aí esse bate-papo muito bom para você aprender, você tirar toda e qualquer dúvida. Eu já aproveito em 6 para você. Quando for no YouTube, você vai lá, vai se inscrever, vai compartilhar,
né? Porque é um assunto de interesse, digamos assim, muito grande das pessoas. Então você pode compartilhar, seguir, dar aquele likezinho, né? Curtir, que é importante, porque aí o próprio YouTube, né, vai distribuindo o programa ou a parte do programa. E agradecer, meu irmão Ted, pelo convite. Eu sempre estou aqui de pé e ordem, você sabe disso. Nosso querido Odilon aqui, satisfação estar com você, meu querido, e poder também ter esse aprendizado, né? Que aqui a gente também vai aprendendo com pessoas que têm aí um conhecimento, já tem aí uma bagagem muito grande, que é o caso do nosso grande Odilon Duarte Júnior. Odilon. Tá bom? Então, saudações. Eu agradeço demais aí a participação, o convite, ter aceito o convite em cima da hora, meu amigo Odilon, para ter vindo dialogar conosco. E é importante mesmo, e o Odilon tem razão, e é um tema que me interessa muito. Nós teremos novidades aqui daqui a alguns dias, quer dizer, um pouco mais de dias. Talvez daqui a uns 2 meses nós teremos aí um empreendimento interessante sobre tributação, sobre auditoria tributária, muita coisa, né, pra gente conversar. Vamos fazer um programa aqui, vamos conversar com a Daiane também. A Daiane não pôde hoje vir aqui estar conosco, mas a gente já fica aí pré-marcado pra gente vir dialogar sobre tributação. Vamos pensar mais amplamente sobre essa questão das auditorias nas empresas e tributação. Com a Capital, essa parceria grande aí da nossa empresa, com a empresa Capital, a gente tem muita coisa aí para oferecer, para pensar em tributação e qualificar, melhorar aí a vida do empreendedor num primeiro momento maranhense, né, Odilon? Num primeiro momento, um empreendedor maranhense, mas claro que a gente há projetos de expansão. E agradecer ao meu irmão Átila Richelli por ter vindo aqui. E, de fato, vamos fazer isso, Odilon. Vamos marcar aí o tempo todo um assunto interessante sobre tributação. É o tema que permeia o meu interesse. Tributação, direito constitucional, direito eleitoral. As eleições estão se esvaindo, Átila Richelli. Sim. E eu vou pensar só em tributação. Isso. Daqui para frente, acaba as eleições e eu só penso em tributação. Perfeito. Direito constitucional não está muito permissivo pensar em direito constitucional. Tem que ficar pensando só em tributário mesmo. Perfeito. E agradecer ao meu irmão Átila, então, pela participação, ter vindo aqui, conversado, dialogado com a gente. Esse programa vai dedicado, nunca mais eu fiz a dedicatória, vai dedicado para a nossa amiga, nossa querida amiga Daiane Robledo. Daiane Robledo. Um beijo, Daiane. Espero você aqui na próxima. Espero você aqui no próximo programa Saudações. Repetir o coisa, tá gravando? Esse programa vai dedicado para Daiane Robledo, nossa querida amiga Daiane. Conto contigo na próxima edição aqui para a gente conversar sobre tributação, Daiane. Então é isso. Agradecer mais uma vez e sempre ao grande arquiteto do universo por nos dar proteção, sanidade e visão para pensar no futuro e trabalhar e sempre pensando no melhor para nós e para as pessoas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!